E aí, gente? Tudo bem? Beleza? Pois é, estou aqui mais uma vez para mais um capítulo dessa série de vídeos que eu estou fazendo chamado Como Amarrar Todos os Filmes da DC. DC ou DC, não importa. Bem, hoje finalmente nós vamos terminar Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Então vamos lá? Vamos embora então. Bem, como eu havia dito no vídeo anterior, tá? O Batman tinha ido salvar a Martha Kent e o Superman tinha ido para a nave onde ele finalmente encontra o Apocalipse, o Doomsday, que foi criado lá pelo Lex Luthor. Ok? Ok. A questão das lutas, de todo o desenvolvimento, de toda aquela batalha com o Doomsday, isso eu não mudo em nada, tá? Se tem uma coisa que eu não mudo ali, é isso. Principalmente, acima de tudo, a chegada da Mulher Maravilha. Essa então, essa daí não tem como mudar mesmo, é impossível, certo? Contudo, eu mudaria a chegada da Lois Lane naquela situação toda. Como vocês devem se lembrar, a Lois Lane não estava num bom relacionamento com o Clark Kent. Aliás, não tinha nem relacionamento, né? Pra falar a verdade. E o que acontece? Diante de toda aquela situação, daquele rebu todo que estava rolando, como no filme, ela pede lá o helicóptero emprestado pro Perry White, né? Pediu o helicóptero emprestado pro patrão. Essa foi boa. Ela pede o helicóptero emprestado pro Perry White e tenta chegar no local onde estava tendo o combate lá entre a Trindade e o Apocalipse. Só que ela não chega tão perto do perímetro assim, da situação. Por que ela não chega tão perto do local do combate? Porque já tinha se formado um cerco, como eu havia dito, um perímetro feito por militares e policiais, tá? Para isolar a zona de combate onde a coisa estava acontecendo realmente, né? Do restante da cidade. Então, mais ou menos numa ação um pouco parecida com a da Lois Lane lá de Superman 2 de 1980, né? Ela dá um drible da vaca, vamos dizer assim, nos policiais e consegue entrar naquela zona restrita, tá? Então ela invade aquela zona restrita e quando ela chega bem perto da onde estava acontecendo o combate, ela vai e escala um pequeno morro de escombros. Quando ela chega nesse morro de escombros, lá em cima, no topo, aí sim ela vê a coisa toda acontecendo. Ela chega justamente naquele exato momento em que estão a Mulher Maravilha laçando o Apocalipse, o Batman disparando a granada de gás de kryptonita, e aí ela olha para o lado. E o que ela vê quando ela olha para o lado? Óbvio, ela vê o Superman voando devagarinho rumo ao Apocalipse. E aí, né, não preciso dizer que bate aquele remorso, aquele baita remorso na repórter, e a cabecinha da repórter, tuf, já era. Babou, a cabecinha da repórter entra em parafuso. Temos o desfecho da mesma forma, o Superman vai lá e mata o Apocalipse, que crava lá aquele espinho lá dele no Superman, e o Superman morre, né? Entre aspas, né? E temos o final daquele mesmo jeito. Aí nós entramos, depois dessa cena, nós entramos naquela outra cena. Na cena em que o Batman vai encontrar com o Lex Luthor na prisão. O Lex Luthor está preso e o Batman chega lá, né? Para dar aquela prensa nele. Bem, aí nessa cena eu tenho que mudar, obviamente, alguns diálogos. É importante que eu os mude, porque nessa cena o Lex vai contar para o Batman como que ele descobriu a identidade do Batman, certo? Tem aquele diálogo onde o Lex fala, essa é a educação do Wayne, papapá, e aí ele acaba abrindo de como que ele descobriu a identidade do Batman, e é aquela situação que eu havia dito anteriormente, ou seja, de que o Batman tinha por 2 vezes sido dado como morto, não o Batman, né, o Bruce Wayne, tinha sido dado como morto por 2 vezes, certo? E as 2 vezes que ele retorna, entre aspas, dos mortos, converge com o ressurgimento, ou surgimento, ou ressurgimento do Batman.
E aí, a partir disso, é que o Lex foi ligando os pontos. A questão do Lex saber a identidade do Superman poderia ser colocada ou não. Mas se fosse para ser colocada, eu colocaria da seguinte forma. Ele teria descoberto da mesma forma que a Lois Lane descobriu. Só que simplesmente ele não faria uma investigação. Ele simplesmente conseguiria o mesmo relatório sobre as digitais do Superman, certo? Que a Lois pediu para ser feito, e ele conseguiria aquele relatório, e aí, a partir daí, ele descobriria a identidade do Superman, tá? Essa cena se fecharia aí? Não, não se fecharia aí, porque eu colocaria mais um detalhe importante, tá? Muitos criticam esse Batman que é mais violento, esse Batman que ultrapassou a linha, tá? E que, lógico, depois do evento da morte do Superman, ele vai tentar se regenerar, ele vai tentar rever alguns procedimentos que ele estava tendo. Contudo, esse Batman violento que marca os criminosos com um ferro quente, com aquele anel de ferro quente, ele vai ter a sua última aparição nessa cena. Por quê? Porque lá durante os diálogos, nosso amigo Lex Luthor cai na besteira, na asneira e na bobagem de fazer uma ameaça velada contra o Alfred e contra a Selina Kyle. E aí, meu amigo? Aí não tem jeito. Aí o morcego fica over the top no quesito fúria e marca o Lex Luthor, sim. Lógico que a reação do Lex é de encarar ele com toda a fúria e com todo o ódio naquele momento, sem derramar uma lágrima, tá? Mas o morcego vai lá e marca ele. É isso aí. O último ato do Batman malvado. Porque naquele momento ele não se aguenta. Certo? Certo. Pois bem, pulamos então para a cena do enterro do Superman. E eu quero dizer o seguinte: é o enterro e não os enterros, como foi visto no filme. Por que o enterro e não os enterros? Porque o Clark Kent, ele simplesmente vai desaparecer. Ele não vai morrer, tá? Não vai ser como no filme, onde o Perry White vai lá no velório do Clark Kent e tem a notinha de falecimento do Clark Kent no Planeta Diário. Porque, sinceramente, eu não sei como que eles vão fechar essa questão. Daqui a alguns meses, esse meu vídeo vai estar totalmente datado. Eu tenho consciência disso. Mas eu, sinceramente, eu tenho muitas dúvidas sobre como que eles vão fazer para trazer o Clark Kent de volta de uma maneira convincente. Porque, ora bolas, tá? Eles matam o Superman e matam o Clark Kent junto, só que isso não aconteceria na minha versão. E por que não aconteceria? E aí vem os fatos a serem ligados. Vocês se recordam que, desde o Homem de Aço, Lois Lane e Clark Kent não estavam se dando bem. Em função disso, o que o Clark Kent faz em Batman vs Superman? Ele redige o pedido de demissão para o Perry White, que é engavetado. E agora sim é que esse pedido de demissão vai ser usado. Esse pedido de demissão vai simplesmente ser entregue para o Perry White. Ele pode ser entregue pela Lois, ele pode ser entregue pela Martha Kent, ele pode ser entregue por qualquer um. Mas ele vai ser entregue ao Perry White. E com isso, eu faço que o Clark não morra, apenas suma de circulação. E assim eu resolvo o problema de ter que justificar a morte do Superman, o retorno, na verdade, né, do Superman futuramente, e o retorno do Clark Kent, tá? E fica dentro da minha concepção algo muito mais plausível. Ou seja, entrego a carta lá de demissão para o Perry White, e o Clark Kent some de circulação e existe apenas a morte do Superman, e eu só tenho o Superman para ser ressuscitado e não o Clark Kent. De resto, termino tudo exatamente da mesma forma, já preparando o terreno para a Liga da Justiça, tintim por tintim como estava lá, tirando o caso da Lois, que está muito mais arrependida do que o normal, né? Beleza? Ok, então. Bem, fechamos assim finalmente Batman vs Superman, a origem da justiça. Pretendo continuar ainda fazendo esses vídeos e lógico que seguindo essa sequência natural, o próximo vídeo vai ser sobre Esquadrão Suicida.
E esse eu vou ter que dizer que é daqueles que vai ser complicado. Eu vou ter que mexer bastante, eu vou ter que mexer muito, eu vou trocar personagens. Só que aguardem, confiem. Eu tenho umas ideias que eu pelo menos considero bacanas e vai ser dentro de como eu escreveria, um filme crucial onde muita coisa vai se ligar. Mais do que agora o final de Batman vs Superman. Tá ok? Bem, eu agradeço muito a você que viu esse vídeo, que teve a paciência de mais uma vez ver esses meus vídeos, tá? E tá acompanhando essa série. Muito obrigado mesmo, valeu e até uma próxima. Tchau, tchau.